Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez na Escola Municipal de Gestão do Legislativo, a EMUGLE da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Mais uma vez estamos aqui para dar sequências nas nossas aulas através da nossa plataforma de estudos online do nosso curso à distância de Introdução à Informática. Hoje a gente vai estar dando uma continuidade na lição número 5, que é a lição que trata sobre a internet, aí a utilização da internet e seus recursos. Essa abordagem de hoje ela é extremamente importante, principalmente pelo fato de se tratar sobre a utilização da internet e assuntos relacionados à questão da segurança. A segurança nossa de navegar na internet no nosso dia a dia. A gente vê que a internet ela é uma ferramenta fantástica. Diariamente a gente tem aí milhares de pessoas conectadas simultaneamente na grande rede mundial de computadores. E essa utilização dos recursos ela beneficia milhões de pessoas. A gente diariamente, o tempo todo, a gente está conectado na internet agora e tirando proveito de vários serviços que a própria internet oferece. Porém, apesar dessas possibilidades que são fantásticas, né, desses benefícios que a própria internet traz para a gente do nosso dia a dia, benefícios de trabalho, de estudo, benefício social, a gente tem que se preocupar com a relação da segurança. Por quê? Apesar de muitas pessoas terem a ideia de que eu estou na internet, eu estou seguro, mas a ideia é justamente o contrário. A internet ela oferece diversos perigos e a gente tem que estar preparado e ter um mínimo de conhecimento para determinadas situações e evitar cair em determinados golpes. Então, de certa forma, se a gente não puder utilizar a internet com segurança, se a gente não souber o mínimo de segurança para poder estar navegando ali com recursos de acordo com as nossas necessidades, em certo momento a internet ela pode se virar contra a gente e se tornar uma pedra no nosso sapato. Então a gente tem que ter uma noção e tem que partir de um princípio de a gente consegue imaginar, ou seja, vocês conseguem imaginar os riscos que vocês correm quando estão navegando na internet? Vocês têm ideia dos riscos? Os mais básicos, a gente não vai nem entrar em determinados aspectos mais técnicos não, bem superficialmente. Tem noção dos riscos que vocês passam, que vocês sofrem em estar conectados na internet diariamente, o tempo todo? Porque hoje a gente conecta a internet do computador da nossa casa, a gente conecta a internet do nosso trabalho, a gente conecta a internet o tempo todo do nosso celular. E tem essa ideia dos riscos que a internet também nos oferece. Então a gente tem que pensar nisso daí. E justamente pensando nesses riscos para evitar justamente problemas de segurança. Porque diariamente está aí. A internet ela é uma constante de perigos iminentes para a gente. A verdade é essa. Falando em grosso modo, assim, bem franco, é o que está acontecendo, é isso. A gente tem o tempo todo pessoas querendo roubar dados. A gente tem o tempo todo programas que estão tentando vir no nosso computador e danificar alguma coisa, roubar alguma informação. Então a internet, de certa forma, ela é um pouco perigoso. Ela é um campo perigoso para a gente poder estar trabalhando. Então a gente tem que ter um mínimo de conhecimento básico de questões relacionadas à segurança para a utilização desse recurso. E aí, algumas perguntas básicas sobre segurança que eu quero que vocês pensem e respondam. A primeira, você acessa o seu e-mail ou a sua rede social em Lan House? Isso é muito comum, né? As pessoas, às vezes, elas estão na rua ou mas não tem um computador em casa, não tem acesso naquele momento a um determinado computador, a um determinado equipamento que está conectado na internet, aí vai para uma Lan House. E aí chega na Lan House, abre o e-mail, abre a rede social, abre o Facebook, abre LinkedIn, abre diversas outras possibilidades dentro da Lan House. Você faz isso? Pensa. Você acessa o seu e-mail ou as suas redes sociais em computadores que são compartilhados, e aí até está dentro um pouco da questão da Lan House. A Lan House é um computador que é compartilhado, mas nesse caso não vou nem dentro de uma Lan House não. Imagina que você tem um laboratório. Dentro de um determinado laboratório que muita gente acessa, você acessa a sua rede social e o seu e-mail ali dentro daqueles computadores que estão naqueles laboratórios? Também tem que pensar isso. Entra em salas de bate-papo. A sua senha
É data de nascimento? É placa do carro? É número de telefone? É o nome da mãe? É o nome do cachorro? É a data de nascimento da filha? O nome da filha, do filho, do marido, da esposa? Isso é utilizado como sua senha? Você baixa filmes, músicas que estão na internet a partir de qualquer site? Então, pensem, você responde sim a algumas dessas perguntas? Se você responde sim a alguma dessas perguntas, eu acho melhor se preocupar um pouco e começar a rever os seus conceitos e os seus hábitos, tá? Por quê? Porque tudo aquilo ali incide problemas de segurança para a gente. Vamos voltar naquele slide. Se eu acesso o meu e-mail ou a minha rede social numa lan house, juntamente vou até associar a pergunta de baixo também, em computadores compartilhados, em lan house todo mundo entra, todo mundo tem acesso. Quem garante que uma pessoa não foi ali naquele computador e instalou um programa? Existem programas chamados keyloggers. Esses programas eles gravam as teclas digitadas e eles enviam para alguém remotamente através do e-mail. Então, será que esses computadores compartilhados, esses computadores de lan houses, a gente tem certeza que isso não existe ali? Pois é, eu não tenho certeza. Eu não acesso. É perigoso. Então tomem cuidado. Vai numa lan house, tem essa questão toda de segurança, porque alguém pode ter infectado aquele computador e tudo que você digitar ali vai ser encaminhado para uma pessoa. Então cuidado ao digitar os seus dados pessoais. Salas de bate-papo, elas são um risco à segurança. Senhas como data de nascimento, nome do pai, da mãe, número de telefone, isso é quando alguém descobre um determinado login. O login é o nome do usuário que a gente acessa o recurso. São as primeiras senhas que são testadas para poder entrar na conta da pessoa. E infelizmente tem muita gente que usa esse tipo de dados para poder colocar nas senhas. Sites de baixar filme, de baixar música, esses sites, a maioria deles eles têm uma série de programas que acabam infectando o nosso computador com alguns arquivos maliciosos. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Tá? Então, se responde sim aquelas perguntas, começa a pensar, começa a rever os conceitos. Por quê? Quando a gente fala de segurança da informação na internet, ou segurança da informação no geral, em usar os computadores, a gente diz que o elo mais fraco é o usuário. Nós somos o elo mais fraco da corrente da segurança da informação. Por quê? Porque do nada, um vírus não vai vir de uma vez sozinho, do nada, e entrar no meu computador. Do nada, ninguém vai invadir o meu computador. É necessário que haja alguma ação para que permita a possibilidade de um arquivo infectar minha máquina, de um vírus infectar minha máquina, de alguém mandar alguma coisa para minha máquina. É necessário sempre uma ação nossa, do usuário. E muitas vezes a gente acaba cometendo essa ação sem saber. E a ideia do criminoso da internet é justamente isso. Ele quer induzir a gente a fazer alguma coisa, ele quer induzir o usuário a fazer determinada ação que vá criar uma possibilidade dele cometer um crime com aquilo dali. Então, por isso que nós, usuários, que temos que ter o maior cuidado ao manusear os recursos computacionais e principalmente aos recursos da internet. Porque na maioria das vezes os problemas relacionados à segurança da internet, eles ocorrem por falhas nossas. Eles ocorrem porque nós fizemos alguma coisa que permitiu isso. Outra questão muito importante na internet, tem muita gente que acaba cometendo crime mesmo sem saber. Crime de injúria, crime de direitos autorais, geralmente por desconhecerem as leis, desconhecerem determinadas regras, e outras vezes as pessoas cometem esse crime mesmo sabendo que estão cometendo o determinado crime, mas achando que, como a gente está atrás do computador, essas pessoas, como elas estão atrás de um computador, elas não podem ser identificadas, né? Elas se aproveitam da questão do, entre aspas, anonimato da internet. Mas saibam que na internet não existe anonimato. Tudo que nós fazemos na internet fica registrado. O nosso computador, para ele estar na internet, ele precisa de um endereço dele para poder navegar. Esse endereço ele fica registrado na internet. Então alguém consegue chegar a uma determinada origem de alguma coisa. Tá? Então não se iludam. Não existe na internet a questão de estar oculto. Não existe. Não há essa possibilidade. Então, os principais riscos que a gente encontra na internet aí.
bate-papo com pessoas que se fazem passar por outras, isso é extremamente comum, tem que ter cuidado. Acesso a conteúdos indevidos, isso às vezes acaba acontecendo propositalmente ou não. Muitas vezes a gente recebe determinados links, né? O link é um objeto que a gente clica e direciona para uma outra página, para um outro lugar. A gente recebe determinados links e, sem ter atenção, acaba clicando nesses links e eles nos colocam para acesso a conteúdos indevidos. Roubo de identidade, isso é muito comum, né? Mas isso acontece também por falha nossa. Ou seja, para roubar minha identidade, eu preciso ter fornecido algum mecanismo da pessoa roubar a minha identidade. Direitos autorais, cópia, plágio, isso é muito comum na internet. Perda de dados, roubos de dados. Os hackers, os crackers, eles estão aí o tempo todo mandando programas, mandando links para serem executados remotamente na internet para poder tentar roubar os nossos dados e fazer uso disso para fazer compra online. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com cartões de crédito, com senhas de banco. Phishing. O phishing é uma técnica em que eu simulo uma determinada página na internet que você está acostumado a utilizar, e aí você acessa aquela página falsa e digita as informações ali. Então, por exemplo, eu posso criar uma página de banco igual à página correta do banco. Coloco um link falso, a pessoa manda por e-mail, a pessoa acha que está acessando o banco, clica ali, responde tudo aquilo que eu preciso, coloca o número da conta, senha, entra e na verdade aquilo não é o banco, é uma página falsa que está coletando informação. Estou pescando informação. Engenharia social, isso é uma técnica extremamente feita pelos bandidos virtuais. Principalmente rede social. Tem gente que vai na rede social e expõe a vida toda. Coloca foto da família, coloca foto do dia a dia, coloca as ações diárias que as pessoas estão fazendo, o que está fazendo diariamente, aonde vai, com quem vai, que horas que vai, o trabalho, ostentação, coloca lá fotos de passeios, onde o criminoso, quando olha, dá a entender que aquela pessoa tem uma condição financeira muito boa. Então, o que acontece em engenharia social? O criminoso ele vai coletando informações daquela pessoa para utilizar contra aquela pessoa em determinado momento e cometer um determinado crime. É muito comum, eu já vi situações dessas acontecerem com pessoas que trabalham com segurança da informação dentro de determinadas empresas e elas ligarem para outros subordinados. E aí, durante a ligação, ela se fazia passar pelo presidente da empresa. E, de certa forma, bem incisivo na ligação, a pessoa, com medo lá no outro lado da linha, fornecia um monte de informação. Não façam isso, quem quer que seja. Ligou para você falando que é o gerente. Tem certeza que é o gerente? Tem certeza que quem está no outro lado da linha é o gerente? Tem certeza que quem está do outro lado do nosso chat de bate-papo é aquela pessoa realmente? Então tem que ter esse tipo de cuidado em não fornecer informações. Divulgação de boatos e notícias falsas, isso é extremamente comum. A gente passou por um período de eleição presidencial aí onde, caramba, viralizou na rede notícias falsas, boatos de um partido político, de outro partido político, de um candidato a presidente, de outro candidato a presidente. E quando a gente está vendo uma notícia, tem que saber a origem daquela notícia, tem que saber se aquela notícia é verdadeira, para poder compartilhar ou para poder divulgar aquilo. Não vai divulgando qualquer coisa que você acha, porque isso pode ser falso. E se for falso, você pode estar cometendo um crime, né, em divulgar alguma coisa que não existe e pode estar prejudicando uma pessoa. E diversos outros problemas que a gente encontra na internet. Então tudo isso aí a gente tem que ter cuidado. Tem que pensar bastante durante o nosso dia a dia em navegar na internet. Então são riscos, são problemas que a gente encontra e com um pouquinho de paciência e com cuidado a gente consegue evitar bastante coisa. E tá aí, a gente está na internet, tem milhões de possibilidades o tempo todo querendo coletar informações, roubar os nossos dados, nos atacar, e a gente tem que se precaver, a gente tem que se fechar com relação a isso daí. Então existem mecanismos, existem programas que a gente consegue instalar no computador, como os antivírus e os programas de firewall, que eles bloqueiam determinado tráfego, eles ajudam a impedir determinadas ações remotas no nosso computador. Então por isso é importante a gente ter a questão do antivírus atualizado, do sistema operacional atualizado, do firewall instalado e habilitado, porque ele permite o bloqueio, ele é o nosso escudo contra as ameaças que estão na internet. Além do fato de
a gente ter a ideia do que a gente está fazendo na internet também. Tudo que acontece ali na internet, a gente tem que pensar que aquilo é real. Dados reais, as empresas, as pessoas que você está interagindo ali são reais. Podem se passar por outras pessoas, por outras empresas, para cometer crime. Mas essas pessoas, essas empresas, elas são reais. Então a gente tem que pensar. Se eu estou andando na rua e um estranho vem falar comigo, eu não vou dar conversa para ele, eu não vou dar informação para ele. A gente não cria os filhos falando, olha, quando você estiver na rua, vier um estranho falar com você, não fala com estranho. A internet é a mesma coisa, a gente tem que ter os mesmos cuidados. Tá andando na rua, eu não vou ficar expondo a minha carteira, expondo o meu telefone celular que alguém pode passar e roubar. Na internet é a mesma coisa, não vai expor a sua vida, não vai expor as suas informações que alguém pode passar, pegar e fazer uso daquilo. Então são os cuidados que a gente tem que ter. Igual a vida real, na vida virtual, é a mesma coisa. Uma coisa muito comum que é feita pelos bandidos, pelos criminosos virtuais, é porque, geralmente, atacar um servidor de um banco para roubar determinadas contas é difícil. Por quê? Porque o banco é uma instituição muito grande, ele tem diversos mecanismos de segurança da informação implementados nas suas redes. Então, o que os golpistas fazem? Eles atacam os usuários, porque eles sabem que os usuários cometem erros. E os usuários, cometendo determinados erros, eles vão permitir acesso a determinadas informações que serão utilizadas para dar os golpes. Então é o cuidado que a gente tem que ter. O bandido ele vai estar sempre de olho na gente, em nós, usuários. Nós temos que ter o cuidado necessário para dificultar a vida do golpista. A gente tem que fazer o possível para não divulgar informação que seja relevante e que possa levar o criminoso a conseguir cometer um crime contra a gente e contra qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição. E isso é muito comum. A gente está na internet, a gente está navegando, a gente vê o tempo todo aí milhões e milhões de vantagens chegando por e-mail, chegando nas páginas que a gente está acessando, vantagens até por celular, né? Tem muito golpe dado por celular, então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Por quê? Porque diversas coisas e facilidades são apresentadas, mas a maioria é propaganda enganosa, a maioria é notícia falsa, apenas para poder coletar dados e ser utilizados para cometer crime. Programas maliciosos, cuidado quando for fazer um download de um determinado programa, cuidado quando for fazer um download de filme, um download de vídeo, de música, principalmente porque você pode estar incidindo em pirataria, que é um crime, violação de direito autoral. Cuidado com isso. E muitas vezes a maioria desses sites eles podem embutir ali programas maliciosos que quando a gente baixa determinado arquivo vem junto e aí infecta a nossa máquina. Então cuidado com tudo que é mostrado para a internet para gente, que às vezes vem aquela grande facilidade, aquela coisa que chama atenção, muito legal, e aquilo tudo é um golpe. Então alguns cuidados que a gente tem que ter o nosso navegador, que é o nosso browser, né, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer ou o Google Chrome, que são os mais utilizados, a gente tem que manter sempre atualizado esses programas. Geralmente eles dão as opções de fazer a atualização automática, mas a gente também consegue entrar no browser, lá na opção no menu dele, em Help, lá em Ajuda, geralmente tem a opção de fazer o update. Mas eles sempre dão as mensagens de fazer essa questão da atualização. É só a gente mandar fazer essa atualização, que a atualização ela permite corrigir vários problemas que são encontrados e falhas de segurança. Cuidado com o URL. Muitas vezes a gente recebe por e-mail, por exemplo, um link para acessar algum site. Quando for clicar nesse link, antes de clicar, posiciona o mouse. Quando posicionar o mouse ali, sem clicar, geralmente ele vai mostrar realmente qual é o link. Ou lá embaixo, na barra de status, ou um texto vai aparecer em cima do próprio íconezinho lá da mãozinha do mouse. Por quê? Porque eu posso muito bem colocar para aparecer um nome dizendo que é um site, mas na verdade aquele link vai apontar para outro lugar. Então cuidado ao fazer isso, cuidado ao clicar num determinado link, cuidado ao abrir determinada URL, principalmente aquelas que vêm anexadas a endereços de e-mail. Por exemplo, aqui eu coloquei lá em cima diretamente para acessar o site da nossa plataforma de estudos online, né, que é o Emugli Cursos. Quando eu dei o Enter lá, eu digitei emuglicursos.org, quando eu cliquei Enter, aqui embaixo
apareceu de verdade qual é o link que eu estou abrindo, que é o emuglicursos.org. Então, muito cuidado. Por exemplo, essa aqui é uma página. Aqui teria um link. Para eu saber qual é a real URL desse link, né, para onde ele vai mandar, quando eu posicionar o mouse aqui em cima, ele vai me dar aquela opção da mãozinha e vai aparecer para mim qual é o link, qual é o real endereço que está por trás daquilo ali para eu clicar. E quando eu posicionar lá, vai aparecer aqui embaixo também. Então, olhem para poder ter certeza da onde a gente vai estar acessando. Janelas pop-ups, aquelas janelas chatas quando a gente está navegando, que ficam pulando na frente da nossa tela para poder dar geralmente propaganda, mensagens. A gente consegue bloquear isso. Muitas vezes entra lá nas opções do próprio browser, a gente tem a opção de bloquear as janelas pop-ups. Desbloqueie apenas aquelas que a gente tem certeza que são necessárias. Por exemplo, eu acesso o site de um banco todo dia. O banco ele precisa desbloquear para mim uma janela pop-up. Ele precisa me dar uma informação por janela pop-up. Eu entro lá nas configurações e desabilito o pop-up, desabilito o bloqueio de pop-up somente para aquele site que eu estou acessando naquele momento, que é o site do banco. Então, ficou padronizado, entrei no site do banco, ele não bloqueia o pop-up, ele permite a abertura. Mas diversos outros sites é aconselhável manter o bloqueio das janelas pop-up. Isso é questão de segurança também. A mesma coisa banners, cookies. Banners são aquelas mensagens de propaganda. Cookies, muitas vezes eles são instalados no nosso computador para coletar determinadas informações. Por exemplo, a gente acessa o Google todo dia. O Google ele coloca um cookie no nosso computador para filtrar aquelas informações que a gente está pesquisando. E aí ele vai me dar propaganda de determinadas empresas em cima daquilo que eu pesquiso todo dia. Isso é muito comum nas empresas, nos sites de comércio. Então a gente tem que ter cuidado com os cookies. Por quê? Quando é assim, tranquilo. Ele coleta informação minha, mais para a questão comercial. Mas ele pode estar coletando determinadas informações que podem me prejudicar. Então também tem a opção da gente desabilitar o cookie ou da gente bloquear o cookie. Então cuidado com relação a cookie, banners e pop-ups também. E-mail. E-mail é uma das principais portas de entrada de conteúdo malicioso do nosso computador. Então diariamente a gente recebe milhões e milhões de e-mail. Tem aquele monte de spam. Spam é aquele monte de mensagem indesejada que chega no nosso e-mail de propaganda. A gente recebe todo dia mensagem de empresa falsa dizendo que a gente fez compra na internet e clique aqui para poder visualizar aquilo que a gente comprou. Aí a pessoa não fez aquela compra. Ué, o que eu comprei? Não comprei nada, que mensagem é essa? Vai lá e clica naquele linkzinho que está lá, clique aqui. Quando você clica ali, ele executa um programa remotamente e infecta a sua máquina. Então, não fez compra? Tem certeza? Recebeu esse tipo de e-mail? Não clica, apaga. Recebeu e-mail da Receita Federal? Apaga. Recebeu e-mail de banco falando qualquer coisa, atualização de cadastro? Apaga. Recebeu e-mail do seu próprio provedor de e-mail dizendo que precisa fazer a atualização da conta? Isso é falso. Apaga. Então todo cuidado é pouco quando você está utilizando o e-mail. Então a gente tem que ter essa noção que o e-mail ele é muito importante e tem que ter muito cuidado com a utilização do e-mail. Não tem certeza quem enviou aquilo, é um arquivo? Apaga. É melhor perder do que correr o risco, porque é a porta de entrada principal de infecção do nosso computador, é o conteúdo de e-mail. Principalmente para as pessoas que utilizam aqueles programas que a gente chama de programas clientes de e-mail. Esses programas, por exemplo, o Outlook. O Outlook, o que ele faz? Quando eu abro o Outlook para poder olhar o meu e-mail, ele vai se conectar com o servidor na internet, onde está o meu e-mail, e vai trazer tudo do servidor para a minha máquina. Então, se eu utilizo o Outlook, desabilita a opção de abrir automaticamente o e-mail ou de executar automaticamente os arquivos que estão anexados. Isso é muito importante. Quando a gente acessa o e-mail diretamente de um site, por exemplo, o Gmail, aí eu já estou acessando lá. Então, só vai acontecer alguma coisa se eu clicar para poder executar alguma coisa. Também tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. É aquilo que eu falei. Então, diariamente, instituições governamentais, bancos, instituições financeiras, elas não mandam e-mail para a gente pedindo atualização de cadastro,
pedindo para confirmar dados, pedindo para confirmar informação, pedindo para confirmar senha. Elas não mandam esse tipo de e-mail para a gente. Então, sempre que receber, cuidado, apaga, nem abre, apaga melhor, direto. Arquivos com atualizações, apaga. Receita Federal, apaga. Então, toda essa informação que vem através de e-mail tem que ter muito cuidado, porque é uma porta de entrada de conteúdo malicioso para infectar nossa máquina. Então, atenção no e-mail redobrada. Então, aqui eu tenho um exemplo do Outlook, por exemplo, quando a gente usa o programa Outlook para poder baixar. Essa é uma imagem que eu peguei até na internet. Eu tenho aqui o link que vem dentro no corpo da minha imagem. Teoricamente, seria um link para uma conta PayPal, que é um site de pagamentos. Então, ele me dá aqui o link. Só que quando eu posiciono o mouse aqui em cima, olha o que ele aparece aqui embaixo. Um endereço completamente diferente daquele endereço que está aqui. Então, o link real é isso daqui. Isso aqui é apenas um texto que a gente consegue fazer. E aí, quando eu clicar aqui, ele vai executar, na verdade, esse endereço que está aqui embaixo. E aí, provavelmente, isso aqui deve ser um vírus remoto que vai infectar a minha máquina. Então, no e-mail, esse tipo de situação, apaga, é melhor garantir. Bate-papo em rede social, aquilo que eu já falei no início, toma muito cuidado. Muitos crimes são cometidos com informações coletadas via bate-papo, via rede social. A gente tem que ter muito cuidado com relação a esses programas, com relação à utilização, com crianças que utilizam. A gente tem criança em casa, cuidado com a criança, não deixa a criança sozinha estar utilizando a internet. Principalmente salas de bate-papo, a gente vê isso aí diariamente no jornal, a gente vê as redes sociais, o problema que isso pode gerar. Infelizmente tem pessoas inescrupulosas que utilizam as redes sociais para aliciar criança, aliciar menor, fazer pedofilia, e a polícia trabalha bastante para poder inibir esse tipo de crime, mas a internet é muito grande, então a criança dentro de casa, cuidado. A gente tem uma série de mecanismos que a gente consegue habilitar dentro do nosso computador, como controle de pais, que restringe um pouco a utilização de determinados recursos, porém é fundamental o monitoramento das crianças, o monitoramento do que está acontecendo, principalmente nas redes sociais. E até com a gente mesmo, a nossa utilização de rede social expõe muito a nossa vida. Então, cuidado com essa exposição. Evita ficar colocando muita informação pessoal, muita informação do seu cotidiano diário, porque isso pode ser utilizado contra você. Então, conversar online com uma pessoa que realmente não é seu amigo ou familiar, como que você pode garantir que realmente é a pessoa que está do outro lado? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado com quem que a gente está conversando na internet, porque milhões e milhões de pessoas na internet, no bate-papo, achando da questão do anonimato, se fazem passar por outras pessoas. Então a gente tem até uma figura bem engraçada aí, né? Duas pessoas no bate-papo, uma é dançarina profissional modelo, outra é jogador de futebol. A gente consegue ver que na verdade nada disso acontece. Isso é a realidade do bate-papo da internet, infelizmente. A honestidade na internet é uma coisa que é difícil de acontecer, principalmente por pessoas que realmente já entram querendo fazer coisa errada. Então, cuidados no programa de bate-papo e nas redes sociais. Não receber arquivos por esses programas, não expor a vida pessoal, não conversar com o estranho, nunca passar senhas e nomes de usuários dos serviços que a gente acessa diariamente, e não fornecer dados pessoais, informações familiares, informações sensíveis. Muito cuidado, não façam isso na internet. Por quê? Porque tudo pode ser utilizado contra você. É igual o jargão, né, que falam: você tem o direito de ficar calado, tudo que disser poderá ser usado contra você. Na internet é isso, é assim que funciona. Mais uma vez, a questão das crianças. Extremamente cuidadosos precisamos ser com relação às crianças que utilizam a internet. A gente vê diariamente na televisão diversos problemas de pedofilia. Então, muito cuidado com as crianças aí. Sempre monitore, não deixe a criança sozinha utilizando a internet. Bom, e aí a gente consegue fechar um pouquinho. Foi bem rápido essa conversa sobre os cuidados que a gente precisa ter na internet. A própria internet é uma ferramenta formidável, a gente utiliza diariamente. Tem gente que vive sem internet, já entra em síndrome de abstinência, porque hoje o trabalho envolve diretamente tudo que está na própria rede.
mas os cuidados precisam ser implementados. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma noção dos perigos que a internet envolve para a gente. Então o que a gente tentou passar hoje nessa aula foi basicamente um pouco sobre esse assunto, para que realmente fique preocupado. Fica preocupado, porque a preocupação gera cuidado na utilização do recurso. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Bons estudos, dê uma pesquisada na internet, na nossa página lá da plataforma de estudos online. A gente tem um material complementar que foi colocado lá com alguns vídeos pequenos explicativos. Tem um material muito bom do CertBR, que faz parte do Comitê Gestor da Internet Brasil, sobre a questão da segurança. Dê uma lida também. E um grande abraço e até a próxima.